Fala aí, pessoal, uma excelente segunda-feira, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Lessa. Vamos começar mais uma semana de cobertura. Hora de virar a chave para o Fla-Flu, que vai ser no próximo sábado, hein? Já está definido isso. A FED vai divulgar o horário ao longo desta segunda-feira, mas esse Fla-Flu, o jogo de ida será no sábado, o jogo da volta será no domingo. Então, para você já se planejar. A gente tem que olhar para esse clássico e tentar entender, aceitar, reconhecer o Fluminense, para chegar a essa final e ser tricampeão estadual, vai ter que jogar muito mais futebol do que vem jogando. Eu vou falar muito sobre isso aqui nesse vídeo. Eu acho que é muito importante a gente ter o pé no chão, humildade, voltar a jogar o futebol, a trabalhar, correr, da forma como a gente se acostumou a ver o Fluminense fazer. Ontem, mais uma vez, diante do Botafogo, o Fluminense não fez isso. Tá? E, além de todas essas questões, vou trazer também aqui a palavra do Renato Augusto, que falou ontem na Zona Mista, após a partida do Maracanã. Peço que não repare, minha voz está bem ruim, a garganta está ruim, estou me esforçando um pouco para falar, mas vamos levando, do jeito que dá. Só vou te pedir para você não se esquecer de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, tá? Conto muito com a ajuda de vocês, muito importante para que o YouTube possa recomendar os vídeos aqui do canal do Lessa. E em breve, se Deus quiser, vamos bater a tão sonhada meta dos 100 mil inscritos aqui no canal. E, evidentemente, isso é possível com a ajuda de todos vocês. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Bom, pessoal, eu acho que tá bem claro que o Fluminense tá longe de ser aquele Fluminense que a gente se acostumou a ver no ano passado. E esse primeiro momento de início de temporada, de ganhar ritmo de jogo, eu acho que ele já passou. Agora a gente precisa cobrar um pouco mais de desempenho, mas não só isso, um pouco mais de postura também, porque eu acho que ontem, mais uma vez, a postura da equipe em alguns momentos incomodou. E não só dentro de campo. A forma como o Fluminense encarou esse jogo, acho que incomodou muitos torcedores. Porque muita gente reclama, a torcida não vai no estádio, ou a torcida quer escolher que jogo quer ir e não quer ir. Mas que a gente vai falar da torcida, que o Fluminense às vezes parece escolher o jogo que quer jogar e que não quer jogar. O Fluminense está encarando os clássicos como se fossem qualquer jogo. Era uma coisa que é exatamente o oposto do que esse time fazia até 2022. E aí a gente chega a essa marca incômoda de 11 clássicos sem vitória, mas vocês vão dizer, pô, Lessa, mas não perdeu todos. Ah, perdeu 4 jogos do Botafogo. Ah, ontem estava com o time reserva, o Botafogo também estava. Desculpa, gente, não é justificativa. O Fluminense, com o time que tem, time campeão da América, time qualificado, não pode ficar 11 jogos sem vencer os rivais. É muita coisa. É um número muito negativo e aí tem alguma coisa errada, né, nessa equação, nessa questão aí. A gente não pode considerar isso como algo normal. Ah, jogou quinta-feira, tá todo mundo comemorando. Os jogadores que entraram ontem não estavam desgastados. É evidente que esses caras fizeram e fazem. Quando a gente faz uma crítica, critica o desempenho em determinados jogos, a gente não tá apagando nada do que eles fizeram. Eles são campeões da América. O Fluminense está onde está hoje, conquistando uma Libertadores, uma Recopa, graças ao trabalho do Fernando Diniz. Mas o Diniz também comete erros, como qualquer treinador. E ontem ele cometeu muitos erros. A escalação foi, assim, inexplicável. Não, é impossível compreender. O time entrar com Terans, Renato Augusto e Lima no meio é desafiar o futebol. As premissas básicas do futebol. E o Fluminense foi nocauteado durante mais de 20 minutos, com o Botafogo fazendo 2-0, sem esboçar qualquer tipo de reação, mas evidentemente com um time desequilibrado. Estava muito claro isso. E aí, para piorar, as substituições foram ainda piores. Ainda piores, com o André e Martinelli entrando na zaga, com o time precisando de reforçar o meio de campo. E a gente viu os dois meias indo para a zaga. Né? O André cometendo o erro que cometeu ontem. Um erro que o tira de uma semifinal, de um primeiro jogo de semifinal, importantíssimo contra o Flamengo. É o tipo de erro que não dá para cometer. E não tem justificativa. Concordo com uma crítica que viralizou ontem nas redes do Fio.
no pós-jogo, no nosso pós-jogo de ontem. Porque o Fluminense realmente parece estar tratando o clássico como qualquer outro jogo, e não é. Não pode ser dessa forma. O John Kennedy ter cobrado o pênalti ontem foi um erro. Ele fez o gol. Se erra, tava todo mundo caindo de porrada no moleque. Todo mundo. Meteu uma cavada, lindo, maravilhoso, mas o Aras estava em campo. Concordo com o Fio totalmente nisso. O Aras estava em campo, ele é o cobrador, ele tem que assumir, tem que pegar a bola, tem que cobrar e pronto. Quando o batedor... Porque depois acontece alguma coisa no momento mais decisivo, aí vão querer cobrar só quando der merda. E aí é muito fácil cobrar. Porque isso passa uma impressão, assim, de uma falta de comprometimento ou de entendimento de como aquele jogo ali era importante. O Fluminense sai de um cenário onde poderia pegar o Nova Iguaçu com a vantagem de empate na semifinal para ir para um Fla-Flu sem a vantagem. Quando poderia enfrentar o Flamengo numa final novamente. A verdade é que a preparação para o jogo de ontem, a atuação de ontem no Maracanã foi um desrespeito com o torcedor, principalmente aqueles que estiveram no estádio. E em termos de classificação, possibilidade de título, foi uma irresponsabilidade por tudo que estava em jogo. O Fluminense ontem foi irresponsável, porque não conseguiu fazer o seu papel básico do dever de casa. Então, agora, sábado que vem, esse time precisa mostrar para o torcedor que vai voltar a incorporar aquele espírito de clássico que a gente se acostumou a ver e que a gente quer ver. Qualidade não falta esse time. Solidariedade é um elenco muito unido. E quando eles focam, eles conseguem. Mas isso não aconteceu. Aliás, esse ano o Fluminense jogou pouco futebol. De bom futebol, a gente pode separar aqui raríssimos momentos. De bom futebol mesmo. O início do jogo contra a LDU, jogo da volta, e no segundo tempo, quando o Diniz faz as mudanças, entra Marcelo, Douglas Costa e Renato, o jogo se transforma ali o Fluminense encurrala a LDU novamente. Foram esses dois momentos, basicamente. O Fluminense disputou 3 clássicos, onde foi inferior ao adversário durante boa parte do tempo e correu menos que o rival. Isso que incomoda mais. O Diniz ontem falou em falta de ímpeto. Ou seja, o Botafogo teve mais vontade, teve mais ímpeto para ganhar o jogo. Isso aí não dá para aceitar. Esse não é o Fluminense que a gente acostumou a ver. Então a gente tem que saber separar as coisas, porque o título da Libertadores do ano passado, ele tá na história. Agora a gente tem que olhar para frente. Não pode servir de justificativo de carta branca para todo e qualquer absurdo. Porque senão a gente não vai sair de lá. E foi o que eu falei, o Fluminense precisa olhar para frente e entender que a Libertadores do ano passado é o ponto de partida para mais conquistas, de mais ambição. E para isso, tem que olhar para frente e entender que agora é hora de botar o pé no chão, humildade e correr. E voltar a bola, e jogar bola, e voltar a jogar futebol. Se fizer isso, com a qualidade que esse time tem, a gente sabe que tudo é possível nessa semifinal. Só que o que preocupa, o Fluminense tem tido dificuldade em muitos jogos para criar chances de gol. Era o contrário do ano passado, o Fluminense criava muitas chances. Esse ano não tem sido assim. E o Flamengo simplesmente não levou gol no Campeonato Carioca, o time titular do Flamengo não levou gol. É um time que hoje, taticamente, está muito acertado pelo Tite. Então vai ser um jogo extremamente complexo, difícil, onde o Fluminense terá que ter uma entrega absurda e o desempenho técnico à altura para vencer esse clássico. Eu acredito nisso? Acredito plenamente. Plenamente que é possível. Sem nenhuma dúvida. Mas a postura, o comportamento tem que mudar. Tem que olhar, entender que é um clássico, que é contra o Flamengo, e ter aquela transformação que geralmente sempre acontece quando o jogo é contra eles. O Fluminense precisa novamente se incorporar desse espírito e partir para cima dos caras como se fosse o último jogo da vida. E dessa forma, o torcedor vai chegar junto e vai fazer o seu papel também. Vou trazer a palavra do Renato Augusto, que ontem falou na zona mista do Maracanã. A gente não tem ainda uma certeza sobre o que vai acontecer a partir de agora, né? Principalmente o Fluminense, que vem com um calendário aí pesado, teve que jogar mais do que os outros clubes,
Isso, de certa forma, é uma desvantagem para a semifinal ou não tem nada a ver? Agora a gente vai ter uma semana para poder trabalhar. Foi uma sequência de jogos grandes, com viagem. Conseguimos nosso primeiro objetivo, que era ser campeão. Então, se já começar o ano levantando uma taça é importante. Agora já passou, tem que estar buscando novos objetivos. Foi um jogo diferente, a gente começou o jogo muito mal. Conseguimos equilibrar o jogo, ficamos melhor no jogo. Empatamos o jogo. Futebol tem disso, no sentido normal do jogo a gente até conseguiria a vitória. E numa bola a gente acabou tomando gol de um cara que tem bastante crédito com a equipe, bastante crédito com a torcida, e hoje tendo uma infelicidade, mas é um cara importante pra gente, um dos grandes líderes da equipe. Então futebol tem disso, às vezes alguém erra, e é importante que o grupo está com a cabeça boa e está preparado para a semifinal. Não ganhou clássicos nesse início de estadual, né, nessa primeira fase. Isso liga algum tipo de alerta ou também tem relação com o fato de vocês estarem divididos e, nesse momento, viviam uma outra prioridade, que era esse título da Recopa? Acho que é um conjunto de coisas. Mas agora chegou a hora de ganhar. Não tem para onde correr. Tem que, para ser campeão vai ter que ganhar clássico, vai ter que ganhar os jogos decisivos. Então, focar 100% agora no Campeonato Carioca, para poder chegar ao tricampeonato. Os cruzamentos podem colocar um Fla-Flu na semifinal. Claro que a gente, nesse momento, não sabe o que vai acontecer em Nova Iguaçu, mas vocês pensaram nisso? De repente dar um gás a mais para evitar algum confronto A ou B? E queria entender também como é que foi o comportamento do André no vestiário depois da expulsão diante do cenário. Você quer ganhar o jogo, independentemente de qualquer coisa. Se vai ter qual cruzamento, se vai ser contra o Flamengo, se vai ser contra o Nova Iguaçu, se vai ser contra Botafogo, Vasco, enfim. Você quer vencer o jogo. O André estava bem chateado, claro. Mas como eu falei, é um dos líderes da equipe. Tem bastante crédito na casa e o grupo abraçou ele, a gente sabe da importância dele. Então, se tiver que agora correr por ele, vamos ter que correr. E como eu falei agora, a gente precisa vencer clássico para poder ser campeão. Renato, qual tem sido a orientação da fisiologia, do Diniz, da preparação física, em relação à tua participação, em relação às tuas entradas que tem acontecido nesses últimos jogos? O que ficou acertado contigo? Você vai entrando aos poucos, joga uma partida inteira? Como é que... Tem alguma coisa nesse sentido? Hoje, realmente, a gente tinha conversado, o Diniz queria que eu realmente fizesse os 90 minutos. Mas eu acho que isso vai de jogo para jogo. Tem jogo que às vezes você tá bem no jogo, fica até os 90. Tem jogo que pede uma mudança. Eu não entro muito nesse mérito. É claro que eu estou numa adaptação de trabalho, é um pouco diferente, então tem praticamente um pouquinho mais de 30 dias, talvez 40 dias de trabalho. A gente ainda tem um ano muito longo pela frente, então estou me adaptando, estou me sentindo bem. Espero poder ajudar mais e conquistar títulos. É um ano longo, com bastante jogos, e vamos precisar de todo mundo. Hoje o Fluminense entrou sem volantes de origem ali, né? Foi o Lima, você e o Terãs. No primeiro tempo a gente te viu muito recuado ali. Isso foi um pedido do Diniz naquele primeiro tempo ali, ou você viu essa necessidade de recuar um pouco mais para ajudar na construção? Eu estava fazendo uma função diferente, um pouco mais recuado. Procurei auxiliar a parte da construção e tentando entender o jogo. Conforme o jogo vai desenhando, você tenta buscar os espaços. Está sendo uma grande experiência para mim, para poder evoluir da forma que o Diniz gosta de jogar. Então, cada jogo para mim está sendo um aprendizado. Renato, depois de ganhar um título, né, é difícil para a equipe manter vamos dizer assim, manter o foco, porque vocês vêm de um título inédito no Maracanã, torcida empolgada, e aí logo depois entra um clássico que, apesar da disputa na tabela para conseguir a vantagem do empate ou não, o Fluminense já estava classificado. Difícil para a equipe manter o foco depois de um título tão grande como foi a Recopa durante a semana? De certa forma é normal, né? Mas a gente tentou da melhor maneira possível não baixar um pouco a guarda, mas como eu falei ali, iniciamos o jogo muito mal e
tomamos logo 2-0, e mesmo com todas as circunstâncias do calor, de ter feito um jogo há 2 dias atrás, a gente conseguiu o empate, buscamos a vitória, infelizmente não aconteceu. Tá aí, portanto, o Renato Augusto. É muito importante entender, galera, que quando a gente levanta, discute os defeitos, os problemas, as dificuldades, aponta erros e faz críticas, é porque, obviamente, a gente quer ver um time melhor. A gente quer ver o Fluminense na sua melhor versão. Não tem nada de terra arrasada, não tem nada de desespero. A temporada está apenas começando e está começando bem com o título da Recopa Sul-Americana. Só que a gente tem que olhar para além do resultado desse título. A gente tem que olhar para o desempenho, para a postura, para como o time vem comportando diante dos seus principais desafios até aqui esse ano. Na maior parte deles, o time não foi bem. Então, tomara que a partir de sábado a história possa ser diferente. Que o Fluminense consiga encontrar ou reencontrar o seu melhor futebol para, a partir daí, a gente ter uma sequência positiva de jogos justamente diante do rival. Repito, eu acredito muito nisso. Para finalizar, eu vou deixar o link da Mais Ágil aqui no vídeo. Só você clicar aqui e entrar em contato com a Mais Ágil. Se você está com algum problema financeiro, está precisando de uma grana para resolver alguma questão, a Mais Ágil, o que ela faz? Ela nada mais, nada menos antecipa o seu FGTS, o seu fundo de garantia. Às vezes você tem lá um dinheiro reservado no seu FGTS, mas você não pode sacar aquele dinheiro. Então a Mais Ágil, ela antecipa esse valor e você recebe esse dinheiro na sua conta rapidamente, com pouca burocracia, muito pouca burocracia. Só entrar em contato lá com a Mais Ágil, eles vão te dar o passo a passo, enfim, todos os detalhes. Só entrar em contato, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, beleza? Deixa o like aí, não esquece não, galera, seu comentário, o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam, se é realmente já um momento de preocupação para essa semifinal, ou se você acredita que o time vai encaixar e vai dar tudo certo. Fique à vontade, tamo junto, ao longo do dia a gente volta com mais informações.